Vocês se sentem nessa caçada semanal, assim, nossa, como é que eu vou conseguir me diferenciar desse cipoal de gente gritando e falando e dando suas opiniões e comentando a realidade? Eu acho que quem escreve pensando nisso vai cair no buraco. É verdade. E eu acho, inclusive, que um dos males, uma das tragédias que existem na opinião é que a pessoa, assim, a opinião virou, nesse tempo de Facebook, a opinião virou uma commodity, né? E como toda commodity, ela respeita a lei da oferta e procura. Então, a pessoa quer achar a opinião mais rara, e não a opinião mais verdadeira, mais próxima à verdade, né? Então, você cria uma corrida para falar qual é a coisa mais diferente que eu posso falar sobre esse assunto. E muitas vezes a unanimidade não é burra, entendeu? Se vão os caras lá e lixam uma pessoa, espancam uma pessoa até a morte, esses caras estão errados, isso é horroroso. Aí todo mundo vai lá no Facebook e escreve, isso é horroroso, isso é horroroso, isso é horroroso. O que acontece? Cansa um pouco o leitor ouvir que aquilo é horroroso. Aí aparece um imbecil, achando que está sendo muito inteligente, e fala, eles estão no direito deles de expressar a sua violência. Afinal, quem disse que o outro não merecia ser espancado? Blá, blá, blá. E aí todo mundo fala, que opinião arriscada, que opinião original, ele defendeu o linchamento. Essa pessoa vai acabar tendo uma coluna no jornal, numa revista, porque foi a favor do linchamento. Então eu acho que assim, tentar achar opinião diferente e tal, você vai cair nessa arapuca, e que é uma arapuca não só ruim do ponto de vista literário das ideias, como nefasta para o mundo, porque as opiniões elas têm que ter um princípio moral, né? Um princípio, uma base ética para você julgar as coisas, e não ficar procurando a opinião mais recente. Quando eu vou escrever alguma coisa, eu não me preocupo em me medir com os outros, assim, tá? Pô, o fulano já escreveu tal coisa. Não, eu procuro soltar a minha modesta franga ali naquele negócio, até porque eu acho que escrever o que vale a pena na aventura de escrever é você deixar que venham coisas até que você não sabia, a seu respeito e a respeito das coisas. Mesmo numa pequena, uma modesta crônica, já me aconteceu, sabe, de estar escrevendo e de repente eu escrevi uma coisa que eu não sabia, assim, a respeito de tal coisa, ou de tal pessoa, ou de mim mesmo, sabe, tem essa... Fernando Sabino falava uma frase, ele dizia o seguinte, que o escritor de ficção, e vamos botar aí, não sei se o Antônio vai concordar, mas vamos botar o cronista um pouco também como um cara nessa categoria da ficção, né? Completamente. Ele dizia assim, é uma pessoa que escreve não porque saiba, mas para ficar sabendo. Quer dizer, por mais que você estruture uma ideia, tem uma certa medida, aquilo é um voo céu. É quase como se fosse um ensaio, né? Uma aproximação de uma ideia. Você deixa aí, é como se você saísse de Lisboa com a sua caravela para comprar uma moscada na Índia e descobre o Brasil no meio, sabe? Sempre nessa pequena coisinha que eu faço, eu já tive experiências assim, até de como resolver um texto. Quando você é cronista regular, o Antônio sabe bem disso, você já vem com jatos de tantos mil caracteres com espaços, não é? Eu nunca escrevo um monte e depois preciso cortar. Você já tem uma certa embocadura, você vai por ali. E numa crônica, às vezes na crônica, eu falei, mas onde eu vou chegar com esse negócio aqui? Porque o assunto é meio bamboleante, não é uma tese que você vai demonstrar as premissas, isso, aquilo, botando conclusão. Mas você vai indo um pouco levado ali pelas palavras, aquele negócio que o Décio Almeida Prado fala, a crônica dá a impressão de alguma coisa que está se fazendo na vista do leitor, ali debaixo dos olhos. Mas isso E nesse percurso, muitas vezes eu me aflijo, falei, gente, onde vai parar esse troço aqui? Aí eu meço para baixo, faltam 400 coisas, né? Eu falei, e agora? Uma vez eu estava escrevendo sobre reforma ortográfica, que é um assunto que eu gosto, essas coisas de palavras, de línguas e tal. E tinha havido essa mudança,
e tinha enfim, falei um pouco desse negócio, falei da implicância que eu tenho com as pessoas que modificam nomes próprios depois da morte do portador desse nome. Morre lá o pobre do Rui Barbosa com Y e vira com I. Não é? O Otto Lara Rezende tinha pavor de virar Otto com um P só. Não é? Por quê? Para que isso? Sabe? Então falava um pouquinho desse negócio e falava do resgate que foi feito de letras que me são muito caras, porque eu sou Werneck, eu tenho um W e tenho um K. Não é? Que até agora eu estava fora da lei, vamos dizer assim, ortográfica pelo menos. Né? E fui falando dessas bobagens e cheguei no trema. E aí como é que o trema foi abolido na linguiça, mas não foi abolido nos nomes próprios. De repente me veio uma frase, mas me veio naquele momento ali, sabe? Eu falei, que tal eu disser esse negócio? O que seria da Gisele Bündchen sem essas duas coisinhas que ela tem em cima, sabe? São esses pequenos achados que a gente tem, tenho certeza que você também, no meio da coisa. Pode ser uma molecagem verbal, pode ser uma brincadeira, e que nesses momentos eu acho que você está inteiro ali. Se for uma emoção, está inteira. Isso é que conta, sabe? Eu preciso, quando leio uma coisa, sentir que tem uma pessoa atrás daquilo. Sabe? Essa impessoalidade jornalística, essa coisa, eu tenho um verdadeiro horror, sabe? Os truísmos, os lugares comuns, eu gosto que, de repente, você perceba ali mesmo quando eu leio um jornal, Bressani, eu tenho a necessidade de sentir que tem uma pessoa me contando aquilo. Quando eu leio uma matéria da Júlia do Eli na Piauí, eu percebo uma pessoa. Aquela realidade está sendo vista não por um robô, mas por uma pessoa. Já encerro essa lenga-lenga aqui. Foi muito salvadora para mim a descoberta, foi muito salvador o achado de um verso de Drummond, pouco conhecido, num poema chamado Desfile, que é um belíssimo poema. Ele diz assim, se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver. Esse certo modo de ver é que nos singulariza. Não tem ninguém que tem o seu modo de ver, Bressani, teve ou terá. Então, se você tem essa coisa, por que exatamente isso você não vai explorar radicalmente? Onde está essa regra, né? É curioso, encaixa bem com o que eu ia falar, porque eu acho que quanto mais perto você consegue chegar do seu modo de ver, maior é a chance de você tocar o modo de ver do outro. Claro. E tem uma coisa que é curiosa, como a gente escreve no jornal, tem muita gente, e as pessoas no Brasil não têm cultura de leitura, pelo contrário, são analfabetas funcionais, elas não aprendem a ler na escola, muito menos a ler literatura. Então, muitas vezes a pessoa acha que eu estou usando um espaço dedicado à opinião política ou análise econômica para falar do meu umbigo. Sim. Então eu escrevo uma crônica em que nasce uma filha minha ou um filho meu, e uma pessoa escreve e fala: é um absurdo a Folha de São Paulo ceder espaço para o cara falar do filho dele. Aí você pensa, peraí, existe experiência mais universal do que o nascimento de uma criança? Eu não estou falando da minha filha, do meu filho, porque eu acho que eles são melhores que os filhos dos outros, embora eu ache, obviamente, mas porque isso é uma experiência crucial de uma vida, né? Nasce, crescer e multiplicar-vos, entendeu? Então, assim, quanto mais perto a gente chegar de uma coisa nossa, mais chance de tocar outra. Agora, uma outra coisa que eu acho também, que eu discordo um pouco de você quando você falou que a crônica é uma conversa fiada. O Antônio Cândido, A Vida ao Resto do Chão, ele fala uma conversa aparentemente fiada. Eu acho que esse aparentemente eu sublinho 19 vezes. Porque esse caminho que o Humberto falou, que é esse caminho da busca, ele é um caminho da escrita, mas às vezes, como você já está treinado, você consegue ir buscando o tema na cabeça. E ele já vai se encaixando mais ou menos pronto. Às vezes você descobre e você vai reescrevendo o texto quando você descobre. Então, a frase do Manuel Bandeira sobre o Rubem Braga, né, que o Braga é bom quando não tem tema, então é ótimo, é uma frase engraçada, mas é falsa, porque as crônicas sem tema do Rubem Braga têm tema. Elas parecem que não têm, é muito difícil
explicar uma crônica, mas se você vai falar, sobre o que é essa crônica? É sobre a solidão. Sobre o que é essa crônica? É sobre os ciúmes. Sobre o que é essa crônica? É sobre a amizade. O que é essa crônica? É sobre o amor. São crônicas, são comentários muito agudos sobre temas reais. O caminho tortuoso da crônica é como um caminho tortuoso de um jogador driblando o caminho do gol. Você fala, mas o Maradona naquele gol da Inglaterra, ele vai para a esquerda, vai para a direita, vai para trás. Esse cara não sabe onde vai, não só sabe como termina e faz o gol. Então, se o cronista vai numa conversa fiada e chuta para a lateral, não dá crônica. É o Denilson, que driblava e saía da linha de fundo. O cronista não pode ser o Denilson. O cronista tem que dar bicicleta, ou dar calcanhar, mas serve para literatura, para pintura, para música, para tudo. Calcanhar, bicicleta, cabeça, bebida vaca são artifícios com um objetivo. Embora você não saiba muitas vezes, mas enquanto você está fazendo qual é o objetivo, né? Tem uma coisa que são um decálogo de lemas da Pixar, que é ótimo, uma roteirista da Pixar que escreveu sobre roteiro, que são dicas muito boas para roteiristas. E ela fala uma coisa lá, ela fala assim: você não sabe que filme você está escrevendo até você escrever a palavra fim. Nesse momento você volta para o começo do filme e escreve ele inteirinho de novo. Quer dizer, a escrita é uma busca, mas se você entrega aquilo que você escreveu buscando, vai sair um lixo. Depois que você encontra, você refaz e você mexe um pouco mais. Então eu acho que isso é importante, porque às vezes o ar de desleixo da crônica pode achar que aquilo foi feito com desleixo. Ao contrário, o ar de desleixo só é conquistado com muita labuta ali. E a crônica, como você tem pouco espaço, você tem que fazer um negócio muito redondinho ali para